Muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao BMC Market dessa segunda-feira. Hoje é dia 7 de agosto de 2023. A gente começa essa edição, a gente começa essa semana trazendo aqui os principais destaques, os principais movimentos do mercado financeiro. Num comecinho de semana onde o Ibovespa engata mais uma queda, leve, diga-se de passagem, mas sim, é um patamar negativo, 0,10% de queda, 119.406 pontos, engatando inclusive a quinta queda consecutiva nesse mês de agosto. Agosto não teve nenhum pregão positivo sequer. Chegamos em agosto, depois de toda aquela movimentação de alta de julho, onde os investidores internacionais aportavam dinheiro, os investidores internacionais chegavam com seus dólares aqui no Brasil e ajudaram inclusive a bolsa a subir no mês de julho pelo quarto mês consecutivo, mas agosto tem sido um pouco diferente. Talvez realização de lucro, talvez uma movimentação onde os investidores estão um pouco mais ariscos com o mercado, tanto aqui no Brasil quanto no mundo todo, uma movimentação de juros por parte dos bancos centrais, ou talvez também a gente pode falar a respeito de um certo pé atrás com a divulgação dos resultados das companhias aqui no Brasil. Só para a gente ter uma ideia, cerca de 150 empresas divulgam seus resultados apenas nesta semana. É a melhor época para o analista, com certeza, aquela época onde ele não tem um dia de paz, um minuto de paz e que vai olhar para sim todos os resultados. A gente fica na expectativa do Itaú divulgar seus números no fechamento do mercado, né, logo depois do fechamento do pregão, para saber, né, para onde que vão os bancos, o que pode acontecer com os bancos depois de resultados um tanto quanto ruins, seja de Santander, seja de Bradesco na semana passada. Agora é a vez do Itaú. Dependendo de como vier esse resultado, os analistas já vão ter uma ideia do que pode acontecer com o setor financeiro na Bolsa, já que Itaú figura entre as companhias preferidas dos analistas quando o assunto é instituição financeira. Claro que tem Itaú e tem também Banco do Brasil, que divulgou um resultado muito importante, muito forte no primeiro trimestre. Agora, no segundo trimestre, a história é outra e está todo mundo de olho para saber como que vão vir esses números. A semana começando com revisões de inflação, revisões também no cenário de juro. Pela primeira vez o mercado já projeta o juro abaixo de 12% no fim desse ano. Claro que depois da reunião do Banco Central na semana passada e aquela projeção ou aquela perspectiva de 3 cortes a mais nos juros aqui no Brasil, essa sinalização acabou ficando um pouco mais clara para o mercado financeiro. Mas o Boletim Focus de hoje trouxe essa percepção. 11,75% no fim de 2023, 9% no fim de 2024, e o mercado financeiro tendo ali um pouco mais de ânimo. Mas, né, todas essas revisões, todas essas perspectivas e essas projeções também não sustentaram nem alta de bolsa, não sustentaram nem queda no juro futuro e muito menos a queda no dólar. O que acontece? Bolsa para baixo, juro futuro para cima, dólar para cima também, né? O que acaba tendo algum tipo de impacto em algumas companhias, algum impacto em algumas empresas que a gente vai debater por aqui. Claro que a gente tem também o cenário internacional, a gente olha bastante, né, para o cenário internacional, principalmente porque está tendo uma discussão muito forte e aprofundada a respeito do Federal Reserve. Será que parou de subir juro ou será que não parou de subir juro? Será que os dados do payroll foram bons ou foram ruins? Menos emprego, mais salário mais elevado, isso contribui com a narrativa do Federal Reserve de que pode ter chegado no pico de juro? Talvez não. Essa é uma perspectiva de alguns diretores do Fed de que isso não contribui muito. Enquanto outros diretores do Fed, eles analisam que essa situação do emprego, do salário mais elevado, acaba sendo uma consequência da inflação que já vem prejudicando ou impactando a economia americana já há algum tempo. Então existe toda essa discussão e no fim da semana, mais para quinta-feira, a gente tem os dados do CPI, justamente para alinhar essa narrativa da inflação, e na sexta-feira
o PPI, a inflação ao produtor, que sim, vamos ficar monitorando, vamos ficar de olho por aqui para saber as repercussões, para saber todas as movimentações. Bom, esses são os principais assuntos que vamos debater aqui com a bancada. Marcos Saravalli já está chegando aqui para a gente começar esse bate-papo. Saravalli, bem-vindo, sempre prazer bater esse papo contigo no nosso BMC Market. Tudo em ordem? Muito boa tarde. Boa tarde, bem melhor agora, né? Nessa chegada, nesse retorno aqui. Pós-final de semana, muita volatilidade, oscilações, mas o Bovespa, o que ele quer mesmo é não sair do lugar, né? Nessa segunda-feira. Sem nenhuma direção, sem qualquer ânimo. Talvez um dia de leve queda, mas nada expressivo nessa segunda-feira. Não, nada do que a gente já viu dias atrás, quando o Ibovespa teve um pouquinho mais de quedas aprofundadas. Ô Saravalli, você acha que de repente, como eu estava falando lá no começo, alguns fatores, né? A gente fica imaginando o que pode trazer essa movimentação de 5 pregões consecutivos de baixa, coincidentemente os 5 primeiros pregões de agosto. Gringo está indo embora, que a gente está vendo essa movimentação do investimento estrangeiro, levando o dinheiro embora, expectativa por resultado, ninguém quer tomar uma movimentação um pouco mais enfática face a esses resultados que a gente já debateu bastante aqui, que talvez não sejam os melhores dos trimestres, mas como que você está vendo, né, essa conjunção de fatores aí para a gente ter um dia xoxo, digamos assim. E um mês também, né? Um mês xoxo também, viu, Saravalli? Bom, a leitura a gente precisa lembrar que a gente passou por um mês não, na verdade um período, né? Já são alguns meses de forte alta no nosso Ibovespa. Talvez nem todos tenham se aproveitado desse movimento. Mas vamos pegar de junho para cá, a gente teve valorização de 10, 20, 30% em alguns ativos listados em bolsa. E é natural a gente esperar algum movimento de volatilidade, realização de lucros. Não vejo nenhuma mudança drástica, seja aqui no cenário local, seja no cenário internacional. Aí fica aquela percepção, mas Marco, de onde está vindo essa realização de lucros? Será que a queda da Selic já era esperada? O mercado já colocou na conta? Quanto já está na conta, né, em relação ao Selic, pelo menos para esse ano de 2023? Agora, lógico que o mercado mundial, global, a gente precisa lembrar que também passa por esse cenário. Tivemos várias ações, né, sobretudo ações de tecnologia subindo muito forte, e chega uma hora que precisa realizar o lucro, até porque talvez a velocidade de revisão de earnings, né, a gente está quase também terminando a temporada de balanço nos Estados Unidos, de certa forma 80%, 85% até agora, até esse momento, dos resultados nos Estados Unidos tem superado as projeções. Mas não tem superado as projeções em 30%, 50%. Tem superado as projeções em 5%, 7%, 10%, dependendo das companhias. Então, isso é lógico que a gente pode passar por uma revisão positiva, mas também o quanto que essas ações já subiram, né, nesse ano. Várias ações subindo 30%, 50%, 100%, 200%, desde o low ali, desde o pior momento. Então, e também a gente falou muito durante julho, particularmente, que a partir de agosto até novembro especificamente, no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos, é natural a gente acompanhar os índices com uma maior oscilação, com maior volatilidade. Então, isso é natural. Mas eu ouso dizer que talvez o principal movimento que tenha trigado também uma maior percepção de risco, além de questões em relação à guerra Rússia-Ucrânia e outros assuntos, mas lembrando da piora, né, da classificação de rating pela agência de risco Fitch. Então isso traz mais volatilidade, traz mais incerteza de curto prazo. Muita gente fala assim, mas qual que vai ser o tamanho da preocupação? Importante está todo mundo um pouco mais preocupado na hora que a Fitch vem e alerta, né? Você pode não concordar, você pode discordar, mas existe essa preocupação que há 15 dias não existia. Então o que o mercado está procurando, na minha opinião, é uma razão para ter uma realização um pouco mais forte. Então a gente precisa, aqui no Bovespa, não que eu queira, mas a gente precisa, é saudável, a gente acompanhar um mês caindo 2%, 3%, o Ibovespa, ou 2 meses seguidos de queda, é saudável, a gente precisa desse movimento. Então, por enquanto aqui, como o Felipe também falou, a gente tem alguns balanços corporativos no Brasil, alguns bons, mas diferentemente nos Estados Unidos, não é unânime, né? Então temos também algumas decepções, algumas poucas decepções, como a gente viu no finalzinho da semana passada, foi no caso do Bradesco, né? Não espero que seja o recado para o Itaú, que a gente vai ver hoje, mas a gente começa a ter algumas preocupações pontuais
sobretudo em relação ao comportamento do consumidor, comportamento da inadimplência. Quando a gente fala de consumidor, a gente está falando de consumo, varejo, educação, serviços, mas também dos bancos, né, na ponta do crédito particularmente. Enfim, temos, de certa forma, o Ibovespa um pouco congestionado, esperando também por alguma realização de lucros e olhando para a Selic muito bem precificada, muito bem desenhada, até pelo comportamento hoje aí do Boletim Focus, né, sem grandes alterações, né? Então, esse é o recado, né? Estamos precisando realmente de um mês, por incrível que pareça, né? Muita gente vai jogar pedra, né, no Saravalli agora, mas acho que estamos precisando de fato um mês de realização de lucros, um mês negativo. É saudável, a gente precisa passar por esse movimento. Então, não estranharia, né, se a gente tivesse o mês de agosto fechando um terreno negativo, mas também nada expressivo. O Ibovespa não vai derreter 10, 15 pontos, não temos argumentos para isso, né? Ô Saravalli, eu me lembro, eu não sou muito bom de memória, mas eu me lembro no fim de julho, a gente conversando aqui e falando sobre essas movimentações do mercado, né? Que desde 2020, muito difícil ter o 5º mês consecutivo de alta. E aí eu elenquei aqui, né, que depois de 4 altas consecutivas em 2020, aí depois vieram 2 baixas, aí em 21 a gente teve esse movimento de 4 altas seguidas, e aí depois a gente teve 5 quedas consecutivas, e em 22 a gente teve novamente 4 altas consecutivas e 2 quedas, né? Isso eu tô falando no mensal. E aí é interessante que você olha no gráfico, o Ibovespa ele tá meio encaixotado ali desde 2020, né? Tá entre os 90 e poucos mil pontos, aí chega a 120, 126 ali, mas não sai disso, né? E aí é aquela coisa que você falou, falta de repente algum trigger um pouco mais claro e visual assim para todo mundo, né? E que apareça, né, falando, oi, eu sou um trigger, para a bolsa poder disparar, mas também não tem razão para cair abaixo desses níveis. O ruim é que o investidor fica, né, é ruim falar essas palavras, mas fica nesse lenga-lenga, né? De vai, não vai, poxa, subiu, mas aí corri já, mas abre espaço para você comprar, não sei o quê. E aí quando você vê, a gente fica, né, nessa ansiedade até por ter um movimento um pouco mais enfático, né, de movimentação na bolsa. Mas é o que você falou, não é ruim não, viu, Saravalli? Mas depois da gente subir quase 20% de abril até julho, uma correção de 2% até que é saudável, né? E tem, assim, a gente precisa entender também, lembrar a própria composição do índice, né? A gente tem um peso em algumas empresas, vamos tirar algumas exceções, mas que estão estacionadas. Vamos pegar o caso da Vale aqui, que a gente vem falando todas as semanas, e eu venho reforçando, eu vejo muitos argumentos para ter mais upside em Vale do que downside. Mas acontece que esses argumentos para Vale, eles não aparecem, né? Assim, eles não são precificados ou não conseguem ter uma força para jogar para cima. Então vai para 70 um pouquinho baixo ali, 71, 72 e devolve, devolve. Então, lembrando da composição do índice, né? Então, o próprio setor financeiro, lembra que a gente comemorou aqui Itaúsa alguns dias atrás, bateu nos R$10, também não tem força para subir. Então, essa composição também tem um peso relevante nesse movimento aí, de certa forma, lateral do índice. Por isso que é muito importante nesses movimentos mais laterais a gente utilizar sempre a regra do stock pick, né, da seleção boa dos ativos, pegar bons ativos bem tocados, bem geridos, que estão desalavancados, estão gerando caixa, que ainda estão num preço justo, né, ou longe, né, de serem precificados todo o seu potencial. A gente começa a ser mais seletivo nessa precificação. O movimento que a gente teve, né, de abril para cá, de certa forma ele foi conjuntural, né? Ele foi homogêneo, né? A gente teve uma força compradora da Bolsa como um todo. Agora a gente vai ter que ser talvez mais seletivo nesse segundo semestre de agosto para frente, né? A gente está realmente faltando. E aí você tem que olhar muito para o micro, para aquela empresa que vai surpreender positivamente, pode ter um trigger dela individualmente, que pode entregar algum resultado bem acima das projeções, né? Como a gente está vendo, o resto é verdadeiro também. Aquela decepção, talvez faça um L, né? Talvez faça um L no lado do gráfico aqui, né? Sem falar de política, eu faço um L de permanecer o papel por muito tempo, né? Ele cai e permanece demorando muito para recuperar. Como a gente tem visto em alguns casos, mas, por exemplo, o caso do Bradesco, né? O Bradesco caiu, parece que agora não vai por muito tempo ter uma força grande compradora. Então,
A gente precisa entender um pouco desses movimentos, né? Ô Saravalli, você citou Vale, eu quero abordar dois assuntos. O primeiro, justamente sobre Vale, que tem toda aquela questão em relação à China e ainda agora, no fim de semana, uma situação envolvendo uma menor produção de aço, teoricamente uma menor demanda por minério de ferro. Isso aí acabou fazendo um impacto hoje no preço da commodity, que acabou, obviamente, mexendo com Vale. Mas Vale começou, né, num movimento de queda e aí agora sobe ligeiramente também. A queda era ligeira, a alta é ligeira também, aliado com aquela situação envolvendo ainda a questão de Mariana, né, onde a Vale pedia para não ser ré na Justiça Internacional e acabou perdendo essa possibilidade, vai continuar sendo ré internacional. Esses fatores, né? A gente fala de um setor mais macro, que é a China, e um setor mais específico da empresa, que é a questão judicial. O peso dessas questões em relação à companhia é mais macro que influencia? Essa situação mais micro da justiça acaba sendo mais marginal? É só notícia, só ruído mesmo? Como que equilibra essas informações na segunda-feira? Bom, os dois são negativos, né, para a companhia. E olhando de trás para frente, olhando primeiro para o impacto dos dois acidentes, das duas tragédias que aconteceram especificamente com a Vale, ele acaba se traduzindo muito em questão de imagem. Por que eu falo de imagem? Porque, de certa forma, a companhia já vem fazendo um trabalho de provisionamento, né, de impacto no balanço, nos resultados, né, desde então. Então, difícil ter um impacto relevante em termos de balanço daqui para frente. Então, a gente já vem acompanhando esses impactos. Então, só que o que acontece? Em relação à imagem, você acaba não atraindo, distanciando ainda mais, talvez, potenciais grandes investidores, que acaba se conectando com a primeira conexão. Imagina com o primeiro tema. Imagina que você é um grande investidor, já está fazendo uma avaliação na Vale, né? Você é um investidor europeu, fala assim, não, vou comprar Vale porque está ficando barato. E aí vem uma questão dessa, né, um possível impacto, né, em questão de imagem ou até mesmo em resultados, fala assim, então não, vou esperar um pouquinho, vou esperar ficar ainda, ou precisaria de um desconto maior para ficar mais confortável em Vale. Já que o cenário, quando a gente compara com as duas principais commodities que impactam o Brasil, ou pelo menos o Ibovespa, o petróleo e minério de ferro, o petróleo está numa tendência dos analistas, dos estrategistas, revisarem suas projeções para cima, né? Ou seja, aqueles que eram mais pessimistas estão revisando, falando, o petróleo não realmente vai ficar num patamar um pouco maior do que eu estava esperando, e minério de ferro justamente o inverso, né? Então a gente tem, de certa forma, esse long short que a gente vem falando aqui, só que ele não vem se concretizando. É isso que a gente começou a falar, parece que a boca de jacaré só vai aumentando, né? Então dias que tem alta de Petrobras, ela sobe mais do que a Vale. Dias de queda, a Vale acaba caindo mais do que a Petrobras. Então, por vários fatores, mas acho que principalmente pelo fator macro, Felipe, que você falou, o primeiro fator, né? Ou seja, tem muitos analistas revisando para baixo seu preço médio, pelo menos para o final do ano, de minério de ferro, e petróleo, particularmente, revisando para cima, que acho que é o grande assunto, entre aspas, mais polêmico em relação à Petrobras, já puxando para a Petrobras, que é em relação à defasagem da gasolina, né? Muita gente falando, até inclusive o ministro falando hoje pela manhã, hoje durante o dia, falando, é uma decisão da companhia, né? Tentando devolver a responsabilidade para a companhia. Então o mercado começando a fazer essa conta. Será que a Petrobras em algum momento pode ter esse impacto, né, de revisar agora preço para cima, já que está ficando, né, tão gritante assim essa defasagem? E acho que essa discussão a gente vai ter até que a companhia tome uma decisão, né, de mexer no preço, né, porque só vem aumentando. E a defasagem é engraçado que você vê a opinião de diversos analistas, mas também é tão discrepante, né? Tem gente que fala que é 15%, tem gente que fala que é 40%, né? Mas o que a gente sabe é que existe uma defasagem bastante grande, mas o ministro já falando, talvez até sinalizando, talvez alguma possível alta que seja muito marginal, mas acho que poderia ser uma provocação nossa aqui, caso venha a Petrobras aumentar, eu acho que pode acontecer, até para mostrar a independência dela, mas acho que seria algo muito marginal, né? Jean Paul Prats falou que a Petrobras não está perdendo dinheiro. No call de resultados semana passada, ele falou, fica tranquilo que a Petrobras não está perdendo dinheiro com a defasagem. Quando chegar no limite, vai ser natural o aumento de preços, né? Então, tá bom, o que é esse limite, né? O limite vai saber também, né? É não ter mais acionista, não. Pois não, sem exageros, pessoal, mas o que eu acho que poderia ser um cenário possível, tá? Lembrando que esse repasse de preço, né, até calculado por alguns economistas,
cerca aí de 1% repassado na ponta da refinaria, poderia ter um impacto ali de 3 basis points nas projeções de inflação. Tá? Então, o que pode acontecer? Simplesmente a Petrobras, na minha opinião, tá? Seria super comum a Petrobras repassar algum preço, ou seja, aumentar o preço de gasolina, mas algo super marginal, 1, 2, 3%, só para sinalizar essa independência, mas sem nenhum grande impacto nas projeções de inflação. Tá? Para mim, seria o cenário. Porque ele já está ficando por muito tempo a defasagem e também está ficando muito grande. E aí começa a ter essa preocupação, que foi o principal assunto. É muito difícil de calcular, porque cada analista tem uma conta diferente, a companhia, na minha opinião, ainda não mostrou de fato quanto que está deixando na mesa em relação ao subsídio, mas alguns calculam aí talvez dezenas de bilhões de reais, né? Talvez não no trimestre, mas ao longo do período, mas a gente sabe sim, né? Que talvez não esteja perdendo dinheiro, mas acho que traduzindo para um bom financista, né? Está deixando de ganhar dinheiro, né? Com certeza. Então talvez não esteja perdendo dinheiro de fato, mas com certeza está deixando dinheiro na mesa, mantendo essa defasagem de preço tão distante, né? Ô Saravalli, só para a gente atualizar o cenário, né? Aquela perspectiva hipotética, obviamente, do long and short Vale Petrobras, por conta de tudo que já subiu, principalmente a Petrobras, ela permanece, ela se mantém, inclusive a gente está tendo algumas reprecificações, né? O Goldman Sachs reduziu o preço-alvo, tá certo que está acima, né, do que a gente está vendo, cerca de uns 30% mais ou menos acima do que está operando o Vale hoje, né? De R$ 41,90 para R$ 40 após o balanço, Petrobras. Né? E aí, falando um dividend yield de mais ou menos de 10%, enfim, você ainda está nessa perspectiva, olhando, de repente, para um investidor que queira fazer esse movimento, mesmo com todas essas questões de Vale que você citou e Petrobras, que também foi citado aqui, ainda existe essa perspectiva? Acho que o grande recado, o grande recado do pós-resultado, particularmente da Petrobras, é justamente ter essa discussão, né? Se a Petrobras continuar muito tempo sem fazer reajuste, com a defasagem só aumentando, a minha visão, olhando só para esse ponto e só para a Petrobras, a minha visão é que talvez o mercado comece realmente a fazer conta e penalizar. Eu não vejo um grande argumento para o Goldman Sachs, por exemplo, revisar. Revisou super marginalmente, mas já teve revisão e foi para baixo. Uhum. Então ele já está sinalizando, né? Talvez se for pegarmos, lógico que no analista são dezenas, às vezes centenas de fatores, mas se for pegar um fator importante, né, enquanto mais tempo a gente passar com essa defasagem mais distante, né, quanto mais abrir, mais a gente vai acompanhar os analistas revisando para baixo. Né? Seja destruindo valor, seja não gerando o valor que deveria estar sendo gerado, o mercado vai falar, essa empresa poderia valer mais, mas se mantiver essa política tão distante assim, eu vou continuar revisando meu preço aqui para baixo. Tá? Então, essa é a preocupação, então a gente pode ver novas revisões para baixo, mostrando que talvez que o mercado está começando a ficar preocupado com esse distanciamento. Por isso que, olhando para a decisão da companhia, né, tentando olhar aqui para um jogo, né, se eu fosse o presidente da companhia, o que eu faria hoje? Talvez eu faria alguma sinalização, vamos recuperar um pouco de preço, mas super marginal, mas também para não ter tanto impacto, tanto ruído político, faz um repasse de preço marginal para mostrar que a gente vai buscar um menor distanciamento do preço internacional. Né? Então, veremos, né, as próximas cenas aí dos próximos capítulos e a gente tem vários triggers que poderiam impulsionar a Vale nesse segundo semestre, daqui até o final do ano, mas também eles estão longe ainda de ter uma fortaleza, né, uma força para impulsionar essas ações para cima. Então, tá distanciando. Né? De certa forma, as duas ações aí, de certa forma, estão ficando meio patinando, né, nessas últimas semanas aí, 65, 68 para a Vale ali, esses R$30 da Petrobras, esse long short aí está meio sem direcionamento, né? Então a Petrobras não quer subir, parou, parece que estabilizou, e a Vale também sem força para agregar. Então, olhando para o short, ou seja, para o que poderia trazer a Petro para baixo, poderia ser essa percepção, essa angústia, essa ansiedade do acionista de que cada vez mais vai subsidiando e, de certa forma, de alguma forma, está roubando o valor do acionista como um todo. Né? Então, olhando para
numa visão de análise da empresa, né? A discussão da margem equatorial que está cada vez mais presente, né, e no fim de semana muito presente, justamente por conta daquele evento, né, Diálogos da Amazônia, e aí o Lula fala, Marina Silva fala, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, fala, todo mundo fala sobre essa possibilidade, né? Isso aí destrava muito valor para a Petrobras, se porventura vier a ser autorizado? Não, com certeza. É difícil a gente ter expectativa, já que a gente não tem nenhum grande número oficial. Mas o que acho que a companhia, né, pensando nos próximos passos, ela tem sempre um plano plurianual de investimentos. Então, provavelmente, o que ela quer fazer? No próximo plano plurianual, já começar a incluir esse tema também. Quanto que eu vou fazer de pesquisa, quanto tempo vai levar, qual que é o potencial de reserva, enfim, entender toda essa precificação de longo prazo. Tá? Lembrando que isso afeta a Petrobras, isso afeta municípios, isso afeta estados, isso pode ser, até como a gente viu aqui no nosso vizinho, ele pode ser determinante, por exemplo, para a arrecadação de um estado específico, né? Enfim, de alguma ponta específica. Então isso pode mudar de patamar. Mas o que provavelmente a companhia quer, fala assim, pô, eu quero ter uma definição de todos os órgãos, ministérios, todos os órgãos reguladores, no próximo plano plurianual já quero estar discutindo sobre esse tema também, para começar a ser incluído na minha programação de investimentos, né, para começar a explorar. Mas, a princípio, tudo mais constante, é algo que pode não só trazer a companhia num novo patamar, mas acho que perpetuar a companhia, né? Então, lembrando que as reservas de petróleo, todas as reservas do mundo todo, elas têm uma vida, né? Elas têm um momento que começa a entrar numa trajetória, né, difícil essa palavra, né, mas de trajetória de queda mesmo, isso é super natural. Então, isso vai trazendo perpetuidade, essas novas reservas potenciais vai trazendo perpetuidade para qualquer empresa. Toda empresa busca isso, né? Você sobreviver por muito tempo com uma rentabilidade muito boa e está precisando, né? A gente sabe que tem muita capacidade no pré-sal aqui, mas isso traz um potencial de longo prazo para a companhia que seria bom para o país como um todo, não só para os acionistas de Petrobras, né? Só lembrando, o Saravali, teve resultado hoje cedo da Saudi Aramco, também impactada com o preço de petróleo, queda no lucro de cerca de 40%. Mesmo assim, segue distribuindo um dividendo bilionário aos seus acionistas, mas é aquela perspectiva, né? O petróleo vai caindo, tem toda essa situação. A Arábia Saudita fazendo esforços homéricos para conseguir elevar ainda o preço mais do barril, cortando produção atrás de corte de produção, e vai ter reunião da OPEP no fim da semana para saber aí qual vai ser a nova política dos exportadores de petróleo. E, claro, a gente vai continuar olhando toda essa situação. 3h01, a gente vai agora para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta com o nosso convidado, mais perguntas para o Marco Saravali também, mais análises aqui, claro, contando sempre com a sua companhia, com a sua audiência, que vai continuar aqui com a gente, porque o intervalo é rapidinho. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. O movimento nacional pela vacinação continua. Agora é hora de vacinar contra a gripe. Informe-se e procure uma unidade básica de saúde e atualize a caderneta de vacinação. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. BMC News. Informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui na programação BMC Market ao vivo, 3 horas e 4 minutos, e foi só a gente ir para o break que o Ibovespa resolveu dar aquela virada marota, subindo 0,12% agora, 119.665 pontos, claro, com uma forcinha aí de Vale e Petrobras, a Vale subindo 0,43%, a Petrobras subindo 1,30% nesse momento, e quem não deixa, de repente, subir tanto assim, são as empresas mais ligadas ao setor doméstico, as empresas de consumo, que acabam tendo, puxando um pouco o Ibovespa para baixo, mesmo num dia em que o Itaú está subindo 0,10%, com toda essa situação de instabilidade, toda essa questão de reclamações, de muita gente sobre aplicativo do Itaú tá fora do ar. Nesse quinto dia útil do mês, mesmo assim, o Itaú segue subindo, talvez na expectativa aí por bons resultados. Será? Interrogação. Bradesco caindo 0,7% nesse momento e o Banco do Brasil praticamente no 0 a 0, subindo 0,04%. Falar em Banco do Brasil, grande destaque, é BB Seguridade, que divulgou um resultado forte, robusto nessa segunda-feira, antes da abertura do mercado. E é claro que a gente vai repercutir também aqui com o nosso convidado das nossas segundas-feiras, Fabrício Lodi, consultor de investimentos, professor também já está aqui conosco. Fabrício, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à nossa programação, sempre um prazer falar contigo. Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Saravalho. Foi só eu conectar e o bola virou positivo, hein? Você vê? Você vê? Isso é... Vamos trazer um pouco de otimismo, medo, né? É medo de você, ô Fabrício, porque o Ibov não consegue cair quando você entra no ar. É até estatística, viu? Nas últimas 8 vezes que você entrar no ar, o Ibovespa subiu. Brincadeira, eu não tenho essa estatística, mas o que eu queria falar com você é justamente esse resultado de BB Seguridade, Um resultado forte, um resultado bastante importante. Parece que os investidores gostaram, porque hoje a maior alta do Ibovespa, 2,5%. Abriu até num gapzinho um pouco maior de alta, Devolveu um pouquinho desse ímpeto todo, mas mesmo assim segue sustentando essa alta. Como que você vê, o Fabrício, esse resultado, um resultado forte aí de BB Seguridade? Bom, BB Seguridade, o resultado realmente veio interessante, em relação ao ano passado, aí foi 1,84 bi de lucro, agora no trimestre. Quando a gente compara no anual, aí é um crescimento de quase 31%, Mas a gente tem que levar em conta que o primeiro trimestre do ano passado, a empresa ainda vinha sofrendo, por conta aí dos efeitos da inflação, dessa penalidade ali em cima dos passivos ali dos planos de benefício definido, e engatou uma recuperação no segundo semestre do ano passado. Então a base de comparação fica um pouco distorcida, mas o resultado foi bastante robusto. No início do ano, a empresa já tinha divulgado um guidance bastante interessante, com acima de 7 bi de lucro para esse ano. E quando a gente olha aí em relação ao guidance, os indicadores estão acima do guidance, mas a própria administração hoje, durante o call de resultados, diz que a tendência é que isso vá convergir agora para dentro da faixa, Então, segurando um pouco as expectativas aí dos investidores. Mas a melhora é interessante sim, O setor de seguro aí apresentou um crescimento também de 30% em relação ao ano passado, quase 7% em relação ao trimestre. A Previdência também, sofreu bastante na época da pandemia, por conta aí também de resgates, a gente teve um saque líquido ano passado, sendo que a gente já virou para o positivo,
né, a Previdência esse ano, o resultado aqui é quase 100% melhor em relação ao mesmo período do ano passado, e o resultado financeiro, né, que ano passado pesou muito na companhia. No ano contra ano, agora a gente vê aí quase 140% de evolução no resultado financeiro e 90% aí no trimestre contra trimestre, a gente falando. Então, e os principais pontos, né, daí vem justamente da deflação do IGPM, que penaliza os passivos da companhia. E aí, quando você tem essa maior captação, né, você tem um maior saldo médio ali também, você tem uma melhora no retorno dos ativos, né, você teve essa expansão dos resultados. Então, um resultado bastante interessante. Acho que o mercado gostou. A empresa negocia, né, ainda descontada, vamos falar, se a gente olhar pela métrica do preço-lucro, né, do PL, em relação ao histórico, né, a companhia que, em média, aí, sempre negociou na casa dos 13%, 14% de PL, vem negociando aí, talvez com essa alta de hoje, aqui, com esse resultado perto dos 9%. Então, há um sentimento aí dos analistas, né, e das casas de análise de que o papel tem potencial, sim, né, e os resultados vêm corroborando essa expectativa aí. Durante o call hoje também foi muito questionado, né? A gente viu uma certa volatilidade aí na BB Seguridade nos últimos meses, a queda da Selic. Existe uma máxima que se diz que seguradora não ganha dinheiro quando a taxa de juros cai, né? Então isso foi muito questionado. Em termos assim absolutos, vamos falar assim, né? 1 contra 1 aí, o que a administração coloca é que para cada 100 bips, né, para cada 1% que a Selic cai, você tem um impacto aí de 100 milhões de reais no lucro. Mas que, por outro lado, você tem uma série de compensações, né, como a marcação a mercado aí de investimentos ou dos títulos que a companhia carrega. Você tem também aí a possibilidade agora de venda, de mais vendas, né, de mais emissões de prêmio. Você tem, no cenário de juro baixo, onde você tem a maior possibilidade de vender produtos, né, de partir para uma outra segmentação aí. Então, eles colocam como o mercado assustou um pouco nesse sentido aí há um tempo, quando começou a se falar em queda da Selic, né, o papel deu uma recuada, mas vem se estabilizando aí. Tá? E um dos pontos que ele coloca, que foi colocado hoje também, né, que a empresa está bastante otimista com o plano de desenvolvimento do mercado de seguros, que foi feito aí pela CNSEG em março, né, para que hoje o Brasil o mercado tem uma penetração, representa 4,6% do nosso PIB. Né, e quer levar, e esse trabalho de desenvolvimento do seguro quer levar o mercado a ter uma participação aí de 10% do PIB até 2030. Então a companhia segue otimista, vai pagar um caminhão de dividendo aí, mais uma vez, né, um reloginho, ela semestralmente ela anuncia esse dividendo, então ela costuma pagar agora em agosto, referente ao resultado do primeiro semestre, e pagar em fevereiro, referente ao resultado do segundo semestre. Né? Então ela anunciou aí 3,2 bilhões de dividendos, mas já na sexta-feira, o que dá aí R$1,60 aproximadamente por ação. Mas o que também fez barulho no final de semana, antes da divulgação do resultado, foi um novo anúncio aí de um programa de recompra de ações, né? Um programa agressivo, anunciado aí para comprar quase 65 milhões de ações, que é quase 10% aí das ações em circulação, né? Então 9,56% das ações em circulação. E hoje, questionado sobre isso, né, também os executivos disseram aí que estão atentos, né, a essas distorções que a empresa negocia descontada do ponto de vista ali da gestão, né, da administração da companhia, que o programa está aberto, vai ter um ano e 8 meses de programa para adquirir isso aí, e essas oportunidades, se eles observarem a ação caindo simplesmente porque Selic está caindo, eles entendem que pode fazer esse movimento aí para gerar valor, principalmente para os acionistas mais antigos que estão ali. Né? E é uma oportunidade também para a empresa criar esse senso de, como foi colocado, de ownership ali dentro do Banco do Brasil, que é o controlador. Quem sabe ali na renegociação dos contratos da BB Corretora ali em 2033, isso também não ajude a manter a preferência ali e a favorecer a companhia na hora de renegociar. Né? Mas para quem está chegando agora, né, o programa de recompra de ações da empresa ele não é fora do comum. Né? A empresa, desde ali que fez o IPO, costuma já ter programa de recompra aberto, fica aberto. O que assustou bastante, o que impressionou o mercado foi que normalmente esses programas são abertos ali para adquirir até 10 milhões de ações, e dessa vez o programa está quase 7 vezes maior aí
em relação aos programas antigos. Mas a última vez que a empresa conseguiu recomprar ações foi no programa de 2015, 2016, mas do programa ali de 10 milhões de ações, acabou comprando um terço disso aí, pouco mais de 3 milhões de ações. Então isso é normal, né, para essas empresas que geram bastante caixa e percebem aí, em algum momento que suas ações podem estar descontadas, é um movimento natural, né? Mas é importante a gente ressaltar aí que, apesar da BB Seguridade ter aí um histórico de 80%, 90% de payout, né, que é o quanto do lucro ela destina para pagamento de dividendos, esse programa de buyback, né, de recompra, vai concorrer com os dividendos, né? Então, parte desse dinheiro que vai para a recompra sai desses dividendos, né? Mas o acionista tem que entender que também ele está sendo beneficiado, né? A recompra acaba sendo aí uma forma de gerar valor ali ou de remunerar o acionista, já que com o cancelamento dessas ações aí, ele vai ter uma participação ali maior na fatia do lucro. Mas um resultado, sim, interessante. A expectativa da companhia é positiva, em termos de portabilidade, ela não vê nenhuma ameaça assim, significativa ou nenhuma mudança significativa no ambiente de competição, tá? E segue bastante otimista, né? Preparada aí para o Open Insurance, então bastante confiante aí, eu acho que tem um potencial interessante a companhia ainda para esse ano e para os próximos, mesmo aí com a queda da Selic. Ô Fabrício, muito boa tarde. Mais um resultado impressionante, né, da BB Seg. Eu olho para a BB Seguridade, juros altos, está ganhando dinheiro, juros caindo, ganha mais dinheiro, não tem cenário ruim, né? E aí eu pergunto assim, o quanto que é trabalho da BB, nesse caso, ou quanto ainda é do setor, no sentido assim, que eu olho para os resultados também do Bradesco Seguros, também fazendo um belo trabalho na parte de seguros. Parece que o setor ainda está muito subpenetrado, ainda tem muito para crescer. E quanto que é realmente de cada companhia, ou seja, quanto que é trabalho da BB Seguridade? No sentido assim, ela está crescendo por ela ou ela está crescendo junto com o mercado? Como é que é esse movimento, né? Porque, pelo menos até agora, nenhuma companhia está apresentando 30% de expansão de lucro assim, desse tamanho. Assim, é um trabalho muito bem feito, né? Não, sim, tem um trabalho que é bem feito, claro, tem esse momento que a empresa foi bastante afetada, né? A gente voltar ali para a época do IGPM, ali, quando bateu perto dos 40%, a empresa sofreu demais, né? Tendo que fazer ali capitalização na BB Seg, colocar dinheiro. Então, sim, tem um benefício aí dessa virada, né? Do fechamento da curva, mas a empresa tem investido bastante em tecnologia, em outros canais de distribuição, mudou, né, a característica do produto do prestamista, né? Tem uma outra penetração, tem explorado, assim, é um trabalho, assim, esse DNA, né, do balcão do Banco do Brasil, né? Ela tem sim os méritos dela, então acho que a última iniciativa, não vou recordar agora qual que é o nome da iniciativa, que já começou nesse semestre, já trouxe aí quase 70 milhões de receita, uma iniciativa isolada. Então, parte disso já é, sim, uma eficiência ali da BB Seg, né, que sabe aproveitar bem o balcão do Banco do Brasil ali nessa distribuição e está se desenvolvendo tecnologicamente, né, em outros canais e outras parcerias para buscar, né? Que no começo ali, quando a gente compara com Caixa Seguridade, era a maior desconfiança ali, é que se a Caixa Seguridade, por estar nascendo diferente do que nasceu assim a BB Seg, né, não tem tanto o DNA, né, da Caixa de vender o seguro, a não ser ali o seguro imobiliário, diferente de quem aí provavelmente é correntista do Banco do Brasil, volta e meia está sendo abordado, oferecendo alguma coisa no sentido ali. Está muito mais impregnado ali no Banco do Brasil do que na Caixa, né? Mas a Caixa tem sabido também aí trabalhar isso agora, e eu acho que também é uma outra empresa aí que deve se destacar positivamente nesse sentido aí, se conseguir usar bem ali esse balcão da Caixa. Então, tem bastante carrego aí, vamos falar assim, efeito da melhora do cenário para as companhias, né? A queda da sinistralidade, esse fechamento da curva, mas a BB Seguridade está apresentando um trabalho assim, interessante nesse sentido. Fabrício, uma última pergunta minha aqui. Quando teve as eleições, né, Felipe, a gente fala assim, qual que é o pacote de investimento em ações do Lula, do Bolsonaro,
E assim, acho que pouco se falava sobre BB Seguridade, né, independente do presidente. Só que a gente tem muita relação do próprio BB, né, abertura de contas, com a BB Seguridade, no sentido que, aonde que eu quero chegar? Que a gente está começando a rever ou acelerar as contratações, enfim, de funcionários públicos, né, novos concursos aqui no Brasil. Isso vai necessariamente se traduzir em potencial de crescimento, né, porque todo mundo fala assim que uma das seguranças, enfim, desse segmento do setor é justamente isso, é acessar a base do BB, que é uma base muito qualificada e que tende a ir crescendo ao longo do tempo. Será que todos esses concursos, novos concursos, podem também ser um catalisador ou é relativamente pequeno para a base BB Seguridade em termos marginais, ou seja, quanto que adiciona aí de potenciais novos clientes, né, ao longo do tempo? É um risco que, assim, na verdade, o risco existe, né? O BB hoje tem mais de 70%, é o controlador da BB Seguridade, né? O Banco do Brasil é o controlador, com mais de 70%. Então, acaba que o risco político, de certa forma, ele está presente ali, mas pouco se discutiu, né? E quando questionado, logo no primeiro trimestre, se algo desse sentido podia acontecer, né? Com troca de estratégia, mudança de estratégia, claro, né? A administração rechaçou, recorreu ali à política de governança, a todos esses pontos ali, e realmente, né, foi uma empresa até agora ali, uma participação que a gente teve pouca mudança ali dentro nesse sentido. O que eu costumo ver é que parece que mesmo o próprio Banco do Brasil, apesar da troca, claro, do presidente, acaba que o efeito, quando a gente fala muita gente tem medo da intervenção, né? Como é que isso pode afetar o resultado das empresas, né? Então, digamos assim, uma intervenção numa BB Seguridade pouco afeta, talvez, ali os indicadores para a população ou para o governo, alguma coisa, né? Diferente de uma Petrobras, quando a gente mexe no preço do combustível, né? Que você sente direto ali na bomba, já vai dar direto ali na inflação, é resultado na veia, né? Então, num primeiro momento, a gente não teve nada de diferente na BB Seguridade, né? Claro que o mercado está bastante atento, mas foi uma empresa diferente aí de Banco do Brasil e Petrobras que não sofreu no momento aí kit eleição ou com a mudança do governo ainda não, e continua o guidance apresentado, está seguindo, está entregando. Então, acho que eu não diria que a empresa está blindada, o risco existe, assim como vai existir na Caixa de Seguridade também, nesse sentido, mas eu acho que ela acaba sendo pouco interessante. Não sei se ela é uma moeda de troca tão interessante ali para o governo, a ponto de atrapalhar, né? Até porque o Banco do Brasil se beneficia bastante desse resultado. Muito bom. O Fabrício, agora sim, prometo, Felipe, talvez a última. Você chegou a acompanhar se a BB Seguridade refez o guidance? Porque eu estou olhando aqui a apresentação. A princípio, tudo ele está entregando ou ali no limite de cima do guidance ou até superior, né, ao guidance. Talvez isso tenha sido também uma das reações positivas para o pregão de hoje. Você sabe se eles chegaram a comentar sobre rever esse guidance ou vão manter o que eles esperam? E a princípio devem entregar tudo ali no high do range, né, que a gente chama, né? O que aconteceu, foi questionado hoje isso na reunião, no call, né? Na verdade, não há expectativa de revisão do guidance. A expectativa agora é que os resultados, né, justamente agora com essa acomodação da Selic, né, e tudo que está acontecendo, que esses pontos que a gente está vendo acima do guidance, eles tendem a convergir para dentro da faixa. Tá? Então, a expectativa é no segundo semestre agora, talvez um crescimento trimestre contra trimestre mais equilibrado, e inclusive em relação agora ao ano passado, ao segundo semestre do ano passado, também um crescimento menor do que esses níveis de 30% que a gente viu em relação ao ano passado. Então agora o resultado deve se tornar mais estável, a gente viu aí 3,7 bi no primeiro semestre, a expectativa é que talvez esses 3,7 se repitam aí agora no segundo semestre. Então a gente não vai ver talvez crescimento contra tri, e isso deve acomodar os números dentro do guidance, Saravalli. Maravilha. Fabrício, mudando um pouco de assunto, mas também já pegando essa questão que o Saravalli levantou, né, de áreas dentro de alguns bancos que acabam tendo
um destaque como BB Seguridade, a área de seguro do Bradesco. Hoje a gente tem o resultado de Itaú, né? E o mercado está muito na expectativa para saber quais os números, como vão vir esses resultados, como que esse cenário econômico acabou impactando ou não o resultado de Itaú por conta de Santander e Bradesco, né? Que acabaram trazendo uma movimentação, um peso, né, diferente para o mercado assim que foram divulgados os resultados. Por que o mercado está tão na expectativa com o Itaú? De repente, do jeito que vier, pode mudar a direção, pode mudar a expectativa em relação ao próprio mercado ou esse setor financeiro que é tão importante dentro do Ibovespa? Vamos lá. O Itaú, no meu ponto de vista, ele é um banco mais prudente nessa questão da concessão de crédito, né? Tem uma carteira ali, uma qualidade de carteira também invejável, em níveis de qualidade, e também é um banco bastante prudente, uma instituição bastante prudente ali na PDD, né, na provisão ali para os devedores duvidosos. Então, eu acho que deve acontecer, talvez, o que aconteceu no primeiro trimestre, né? A gente vê Itaú e Banco do Brasil trazendo bons resultados, e Bradesco e Santander, como a gente já viu aí, com números piores. A expectativa do Banco do Itaú é um crescimento aí da ordem de 10 a 12% em relação ao mesmo período do ano passado, né, quando foi a mesma coisa que aconteceu no primeiro trimestre, né? O lucro do primeiro trimestre cresceu 14% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Então, o lucro deve vir em linha agora, talvez com o primeiro trimestre desse ano, mas ainda um crescimento em relação ao ano passado. Eu acho que a surpresa pode estar, Felipe, como você está falando aí, do lado negativo, né? Se essa acomodação, se esse ajuste que o Itaú fizer, né, mostrar ali o aumento de provisão, ou talvez um conservadorismo maior ali na concessão de crédito, na originação, ele pode mostrar que o setor está com dificuldade, sim, e pode piorar o humor. Agora, se talvez o Itaú, né, mostrar que não, está dando certo, a gente está conseguindo fazer, dá um alívio para o setor. Então, eu acho que a surpresa do Itaú seria se o resultado viesse ruim. A expectativa é positiva, esse crescimento, o ROI continuar na casa o retorno sobre o patrimônio líquido continuar na casa dos 20%. Eu acho que a expectativa do mercado está muito nisso. Que se o Itaú mostrar que a coisa está ficando feia, eu acho que pode piorar para o setor, sim, uma migração ali, talvez um sell-off aí, um pouco mais de venda no setor. Então, mas a expectativa é positiva, sim, nesse crescimento em relação ao ano passado, para o resultado de agora. Muito bom. Fabrício, só para complementar em relação ao Itaú, de certa forma, acho que a gente não viu com tanta intensidade assim, mas eu venho apostando muito nos resultados de tesouraria, né? Será que sempre tem essa... E aqui é super subjetivo, tá? Não tem nada de objetividade, mas de que a tesouraria do Itaú, historicamente, tende a performar melhor do que até outros bancos. Será que a gente vai conseguir perceber bem essa qualidade? Até porque eu quero entender o quanto que esses bancos estão surfando, né, nesse movimento de queda da Selic, do pré, enfim, de toda essa taxa fechando, né, para saber se a gente consegue ver um resultado melhor da sua operação, mas também da tesouraria. Será que a gente vai ver isso ou não, né, especificamente? Saravalho, não sei te dizer. Eu sei que a tesouraria judiou muito dos bancos, né, no ano passado, a gente viu. A tendência talvez é que sim, né, que a gente veja essa melhora, o ambiente melhorou. Agora é o que a gente está aguardando hoje para ver como que a tesouraria vai completar ali, né? Se a margem do mercado e como que a tesouraria vai performar aí também para contribuir com esses números, né? Boa. Vamos aguardar agora. O Fabrício, deixa só uma última pergunta em relação a bancos para ver um pouquinho de Bradesco, né? Assim, a distância da rentabilidade do Bradesco para o Itaú está cada vez maior, né? E aí fica a dúvida. Será que o Bradesco, talvez o mercado consiga precificar um ROI, uma rentabilidade mais próxima do que o Itaú? Ou vai começar a precificar realmente que o Bradesco está ficando cada vez mais distante, né? Porque, assim, lógico, na minha opinião, o Bradesco não deveria ser precificado como um ROI que está entregando agora, de perto de 11%, né? Senão teria que valer 30% a menos que está em bolsa. Ou seja, o mercado está precificando, mas ainda ninguém apresentou o que é uma perpetuidade para o Bradesco, né? Parece que o Itaú, a perpetuidade do Itaú é ali na casa de 19%, 20%. Agora, o Bradesco que é a minha incerteza, assim, o quanto que
na sua opinião, deveria ser justo esse ROI de perpetuidade para o Bradesco, né? Talvez nem 11, talvez nem 20, né? Essa que é a pergunta. Nossa, é um outro chute difícil. Aí tá mais fácil adivinhar aqui quanto vai fechar o dólar, né? Não, mas e hoje ainda, né? Então, a situação é difícil, né, Saravalli? Tudo vai depender como a gente vai caminhar agora no segundo semestre, essa questão da inadimplência, o que vai acontecer. Também acho que o Bradesco, nesse nível de preço ou nesse nível de ROI, tá errado. Não é que tá errado, né? Ou parece que não está correto para a gente. Aí é difícil acreditar que o Bradesco não consiga recuperar níveis de ROI aí, talvez de 15%, 16%, pelo menos, aí agora, talvez no médio prazo, em esse pior momento passando agora, né? Eu não acredito, né, Bradesco nesse nível de ROI, em 10%, mas é difícil prever agora qual que é esse patamar, se vai 14, 15, 17, se a gente vai chegar a buscar ali alguma coisa. E o quão rápido, né, o Bradesco vai conseguir se estabelecer e conseguir reverter essas provisões para poder trazer a rentabilidade de novo, né? Por enquanto a gente viu aí o cenário piorou. Eu acho, né, já falei em outras oportunidades que talvez o pior momento para os bancos ia ser agora esse segundo trimestre. Então vamos ver aí, acho que talvez o terceiro tri vai dar um sinal para a gente do que o Bradesco pode buscar aí. Acho que tem a obrigação ou tem o dever de talvez de mostrar algo melhor, sim. Aí acho que esse guess para a gente de onde o Bradesco vai chegar começa a aparecer ali no terceiro tri. Boa. Ô Fabrício, só para encerrar, né? Uma semana tem pouco resultado, só cerca de 150 empresas divulgando resultados. Que você olharia, né? Que claro que muita para investidor, né? Quem que não é analista, que não trabalha com isso, acaba não conseguindo olhar para tudo, né? Mas o que a gente pode destacar aí? O que você, dando uma visão geral, o que a gente pode esperar desses resultados, dessa aceleração de temporada de resultados? A gente vai ver muito mais coisa surpreendendo positivamente, negativamente, a gente vai ter muito mais discussão a respeito dessas revisões de guidance, como o Saravalli comentou aqui também. O que você acha que vai ser a tônica aí dessa temporada que está acelerando agora? Eu continuo achando que os bancos, né, apesar aí, ainda a gente vai ver, a gente tem BTG Pactual essa semana, a gente tem Itaú, Banco do Brasil, minha expectativa é positiva, a gente tem Eletrobras, que eu acho que é um mistério ainda para a gente ver, mas eu acho que empresas locais, o setor na verdade, eu nem vi qual que é a agenda dessas 150 para os destaques, ainda mais a expectativa, o setor de construção ainda trazer mais números positivos, interessantes, e varejo ainda penando, né? Vamos falar assim, esse pessoal que está muito afetado, muito pesado na alavancagem ainda, com o resultado financeiro, vai ser ainda bastante pesado, prejudicado. E, de novo, né, eu acho que agora essa virada aí para o terceiro trimestre que a gente vai ver se realmente o fundo do poço chegou para a maioria. Mas eu acho que as empresas de varejo, consumo, devem sofrer ainda. Eu estou bastante otimista com construção, setor de construção, e os bancos, né, achando aí, no geral, Itaú e Banco do Brasil performando positivamente. Maravilha! Fabrício Lodi, sempre um prazer bater esse papo contigo. Até a próxima semana aí, um abraço para você. Obrigado, Felipe, obrigado, Saravalli, obrigado pessoal que acompanhou a gente aí. Um grande abraço, uma ótima semana. Obrigado. Valeu, um abração. Fabrício Lodi, professor, consultor de investimentos aqui com a gente. Tem coisa, hein, para sair nessa semana, tem muita coisa para a gente ficar de olho, monitorando, e claro, você vai ficar atento a todos esses resultados que a gente vai destacar aqui na BMC. 3h32, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor.
Tesouro Direto. Tenho certeza que você já ouviu falar nele. Mas você sabe o que ele é? Esse é o quadro BMC Explica e o tema de hoje é Tesouro Direto. Bom, nada mais é do que um programa do governo brasileiro, em parceria com a B3, que permite que pessoas físicas invistam diretamente em títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, bastando apenas ter uma conta num banco ou em uma corretora habilitada pelo Tesouro Direto. O Tesouro Nacional oferece títulos com diferentes tipos de rentabilidade, atreladas tanto à variação da inflação do país mais uma taxa real, a Selic, ou a uma taxa pré-fixada. Esses títulos são uma das formas do governo de captar recursos para financiar as atividades e projetos. Os investidores podem escolher diferentes tipos de títulos com prazos e rentabilidades diferentes. Além de acessível e de apresentar muitas opções de investimento, o Tesouro Direto oferece boa rentabilidade, liquidez diária e baixo risco de crédito. O investidor pode ficar até o final do prazo contratado ou até mesmo sair antes do prazo. No entanto, se sair antes, a rentabilidade pode oscilar, resultando ou em ganho maior do que o planejado ou até mesmo em perdas. Essa opção de investimento é de baixo risco, porque são garantidos pelo governo federal. Mas é sempre muito importante avaliar os riscos e as oportunidades antes de fazer qualquer investimento. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. BMC News, informação que gera valor. De volta aqui na programação BMC Market ao vivo, 3 horas e 36 minutos. A gente falava, né, dessa falta de vontade do Ibovespa, que anda muito lateral nesses últimos dias aí, né? Umas movimentações de queda sem muito ímpeto e agora subindo 0,04%, também sem muita vontade, basicamente sustentado por Petrobras, que sobe 1,23% agora, e a Vale também, que sobe 0,68%. A Vale que começou o dia, né, numa movimentação de queda, depois a gente teve essa virada, né, para alta da Vale, que tem sofrido aí algumas movimentações. Ô Saravalli, só para a gente ter, né, para a gente responder a nossa audiência que fez alguns questionamentos sobre essa empresa de metais básicos da Vale, né? A gente comentou ao longo dos últimos dias, principalmente depois que recebeu aquela oferta para vender uma percentagem, né, por alguns bilhões, né, de dólares, e que acabou trazendo ali até um ânimo, né, para a empresa, para destravar valor, para de repente até fazer um IPO dessa empresa. Rapidamente, futuro dessa nova companhia é para já, é para um futuro mais longínquo? Como que você vê essa empresa de metais básicos da Vale agora, Saravalli? Bom, a gente precisa lembrar também que a Vale é um gigante, né? Como a própria Petro sempre, em alguma forma, está associada ao nosso dia a dia, enfim, acabamos sendo impactados. Então, essas operações da Vale, a gente não vai ter um impacto relevante agora no curto prazo, a gente não vai ter nenhuma percepção no terceiro trimestre, quarto trimestre, mas muita gente aposta que pode ter um impacto em relação à transição energética, novas fontes de energia, enfim, ter uma economia mais verde, vamos dizer assim, e acho que essa é a grande discussão. Então, talvez o valor dessa companhia não esteja agora no curto prazo, esteja no curto prazo, assim, em termos de geração de caixa. Marco, quanto que eu vou receber de dividendo dessa companhia, enfim, outros pontos. Então, a gente tem que passar por investimentos, todos esses pontos. A companhia já mostrou que tem interessado, tem potencial, pode ser um ativo muito grande, mas algo talvez muito mais focado, mais médio e longo prazo, né? Lembrando que não só metais básicos, essas novas companhias, enfim,
ativos da companhia, mas o próprio minério de ferro, ele vai ser representativo nessa fase de transição energética. Né? Quem vai querer investir, quem vai dominar, provavelmente vai continuar sendo a China. Então, de qualquer forma, a gente vai continuar muito dependente da China, para Vale particularmente, talvez para outros mercados, uma maior diversificação, mas a gente vai continuar dependendo da China. Mas isso não quer dizer que também o minério de ferro, até eu já falei bastante aqui sobre isso, a própria Vale já fez algumas reuniões, webinar, só para explicar um pouco de como ela deve ser beneficiada nessa fase, né, nesse novo conceito de transição energética. E voltando em relação às emissões de CO2, que acho que é o grande debate que está acontecendo nesse momento, uma parte muito relevante, né, cerca aí de 8% das emissões de CO2 são concentradas nas grandes siderúrgicas. Quando a gente fala para grandes siderúrgicas, a gente está falando de China. Né? Então a China ela é muito responsável pela poluição e vai ser muito responsável pela transição energética, né, naturalmente. Então ela praticamente vai definir o ritmo desse consumo, né, seja de minério de ferro, seja de outros metais particularmente. Né? Então, não só quando a gente fala não só de suco de laranja, né, proteínas, né, outras commodities, mas também alguns ativos muito relevantes. Né? Por isso que quando a gente fala de investimento de longo prazo no Brasil, o Brasil tem uma qualidade absurda, né, na participação direta ou indireta em alguns ativos. Né? Então, necessariamente, na minha opinião, a transição energética passa em algum momento pelo Brasil, passa necessariamente em algum momento pela Vale, passa necessariamente em algum momento pela Petrobras particularmente, que são as duas maiores companhias aí do Brasil, listadas, enfim. Então é muito importante acompanhar. Mas talvez para resultado, você que é acionista, Marco, eu quero receber dividendo. Não, acho que no caso não é você não vai ter uma percepção de curtíssimo prazo aqui. Tá? Olhar para um valor de um ativo que tem uma destrava de valor importante, mas acontece isso no longo prazo. O importante é que tenha interessados e já tem um valuation mínimo, né, para essas operações. Né? Maravilha, Saraiva. Saraiva, eu queria mudar um pouco de assunto, né, porque a gente está falando bastante de empresas, não que não tenha relação, mas o cenário econômico e as expectativas do mercado em relação ao que vai acontecer, isso acaba mexendo com algumas precificações. A gente fala do Boletim Focus hoje, que pela primeira vez, né, desde começo do ano, se a gente pode dizer assim, precifica a Selic abaixo de 12% nesse ano e em 9% no ano que vem. Mas essa expectativa do mercado precificando o que o Banco Central deixou em aberto na reunião da semana passada. Você interpretou que o Banco Central meio que sinalizou que são mais 3,5%? Ou o mercado que interpretou dessa forma? Porque eu estava até em algumas discussões, né, falando, mas me parece que o Banco Central não falou isso. Né? São 3,5%. Ele falou que a próxima pode ser na mesma magnitude se os dados permanecerem otimistas ou permanecerem interessantes. Né? As outras foi por conta e risco do mercado financeiro. Né? Já se empolgou e acelerou, definiu. Mas, enfim, eu queria saber sua opinião, sua visão desse Focus que saiu hoje. Claro que também esse otimismo, né, se está exacerbado pelo mercado. Como que você tá vendo? Não só do Focus, mas eu queria colocar aqui também um relatório que saiu hoje pela manhã, atualizando as projeções pela XP, né, pelo economista da XP hoje. Então, posso me corrigir se eu estiver errado, mas talvez seja uma das primeiras casas ali, pelo menos, e eu acredito que isso possa virar consenso, de começar a colocar a projeção de IPCA para dentro da meta. Isso a gente não vê ainda no Boletim Focus, mas a gente já começa a ver. Se não falha a memória, a XP estava com 4,8 para esse ano, passou para 4,7. Ou seja, qual que é o limite ali da meta? 4,75, né, tendo a meta desse ano. Então a XP já falou, vamos ter um cenário base. Lembrando que pode acontecer, aí a gente volta para o assunto lá do primeiro bloco. Né? Se a Petrobras começar a jogar, diminuir essa defasagem, beleza, as ações agradecem aqui em bolsa. Mas a gente vai ter revisão de IPCA, tá? Lembrando que a conta, inclusive acho que essa conta foi apresentada pela própria XP, vai ter um impacto também relevante nas projeções expectativas. Então poderia ser algo que prejudicasse as projeções. Tudo mais constante, não vamos ter grandes mudanças e não vamos ter mudança na gasolina particularmente. Eles revisaram, acabaram de colocar em 4,7 a projeção para esse ano. O que não está no Boletim Focus ainda, que eu acho que pode o Boletim Focus caminhar para dentro da meta, ou seja, abaixo de 4,75. Então, tudo mais constante. Se a inflação, na minha opinião, né, se eu fosse dar peso, minha opinião, inflação corrente, tá, seja um dos maiores pesos na decisão de política monetária, então, caminhando a inflação corrente para dentro da meta, eu tenho espaço
para termos 3 cortes de 50 base points. É lógico que o mercado, olhando para o lado super pessimista, podemos dizer assim, poderia ter cortes em outros ritmos, mas também lembrando do cenário super otimista, né? Poderiam ser 2 cortes de 50 e talvez fechando o ano com um corte de 75, né? Então, se a gente caminhar para um cenário super otimista em relação a impacto, né? Gera um pouco de dúvida esses IGPs que têm sido apresentados, né? Vieram bons, mas não vieram espetaculares. Então, ainda deixa dúvida em relação aos ritmos, né? O mercado, como você falou, Felipe, contratou, né? Assinou, acreditou e confiou de que o que vai ser feito nessa próxima reunião será feito nas próximas reuniões. Então, vai ser um corte da mesma magnitude, então tudo vai acontecer, mais 3 cortes da mesma magnitude, chegando a 11,75. Então, acho que é essa leitura, a curva precificou, o Boletim Focus precificou, todo mundo quis dessa forma. Então, já falando de ata, né, dessa semana, diferentemente da última reunião, eu acho que tem que deixar um pouco mais claro, né? Não vai deixar claro nenhum ponto subjetivo, não faz sentido nenhum deixar claro um ponto, por exemplo, qual foi a influência da política. Ele não vai falar isso na ata lá, eu recebi a influência da política. Isso não existe, é a interpretação nossa. O que ele precisa deixar claro é justamente esse ponto, né? O que eu entendo com corte da mesma magnitude? Corte da mesma magnitude nas próximas 3 reuniões? Né? O que eu preciso entender? Então, talvez seja um desses pontos, né? E o que até está discutindo, se for memória aqui com o Héctor e com outros economistas na semana passada, eu também acredito que talvez os diretores mais conservadores joguem, né, uma probabilidade maior de 50 base points, só que os diretores mais otimistas, aí sim, talvez até joguem para 1,75, tá? Aí, de novo, o mercado pode falar, Marco, não concordo com a sua opinião, mas acho que é um cenário que é possível. A gente chegar talvez na penúltima, na última reunião, ter 1 ou 2 diretores já querendo puxar para 0,75. Tá? Então, essa é a minha leitura. É isso que a gente tem que ficar de olho amanhã na ata. Quais são essas sinalizações? Para saber se o mercado alucinou, realmente acelerou, né? Comprou muito otimismo e entendeu que baixar a bola do mercado, abaixa a bola, será? Ou de fato é isso que o Banco Central quis concordar, quis sinalizar, né? Ou seja, é a mesma magnitude, tá? Mas para quando? Porque você podia colocar a mesma magnitude, não por 3 reuniões, mas por 4, por 5, já estender para 2024 também, né? E aí já chega rápido no objetivo, faz um ciclo mais curto. Mas eu mesmo sendo super e sempre otimista, eu ainda acho que 9% me parece um tanto quanto otimista para o ano que vem, né? Então, assim, ainda não está fechado essa velocidade. E lembrando que, olhando para o copo meio vazio, o Banco Central ainda dá muito peso para as expectativas de inflação, né? Para ancoragem ou falta de, né? Ou desancoragem da inflação. Então, talvez para esse longo prazo, na minha opinião, ainda tem um pouco de otimismo. Então, na ata, se eu fosse olhar um pouquinho para a curva, talvez confirme essa curva de curto prazo, mas talvez abra um pouquinho na curva de longo prazo. Lembrando, abrindo a curva de longo prazo, pode ser um pouquinho pessimista para as ações, né, em bolsa. Ô Saravari, esses 9% parecer otimista demais, é mais relacionado com o nosso cenário e a desancoragem das expectativas no futuro 2025, enfim, esse horizonte relevante do Banco Central, ou tem mais a ver com a diferença dos juros Brasil lá fora, que Estados Unidos, Banco Central Europeu continuam com um patamar mais elevado, se a gente baixa muito, essa diferença não fica tão grande, acaba podendo ter impacto negativo por aqui. Eu acho que ou é uma mistura de tudo? Não, eu acho que o que está gerando muita dúvida também no curto prazo, é lógico que isso impacta a inflação, sobretudo a expectativa de inflação, mas é o próprio Boletim Focus e tudo que a gente viu de movimentação do câmbio, né? De 2 semanas para cá, 1 semana e meia para cá, mas o quanto que o mercado tem errado no câmbio, tem, de certa forma, pesou o otimismo, né? Todo mundo esperava um super otimismo, pelo contrário, o que aconteceu depois da FIT, né? A FIT vem, rebaixa os Estados Unidos, e a gente vê uma valorização do dólar, né? A gente viu uma desvalorização do real, e super rápido. Então, isso também precisa ser colocado na conta. Talvez essa precificação de um dólar ainda com uma bastante dúvida e incerteza em relação ao médio prazo possa impactar as projeções. Como a gente também está vendo nos GPs, né? Os GPs estão vindo bons, estão vindo melhores, né? De certa forma ainda negativos em algumas pontas,
mas também a gente tem um lado negativo, né? A piora nas questões de Rússia e Ucrânia, de certa forma o petróleo também ajudando a piorar. Todos os indicadores têm piorado um pouco, então por isso que os IGPs também não têm vindo tão dentro das projeções. E isso acaba impactando, né, as expectativas de inflação. Então a inflação corrente é super bem comportada, não acredito que a gente tenha revisão na Selic para esse ano de 2023. Agora 2024, ainda a gente pode ter revisões nas expectativas, aí tem efeito de commodities e câmbio particularmente, que pode afetar as projeções, né, as expectativas. Ô Saravalli, só para a gente encerrar, né, que a gente encerrar não o marketing, que ainda tem bastante tempo, viu Saravalli? Mas encerrar o Boletim Focus, a gente falou de inflação, a gente falou basicamente dos juros. De juros e tem PIB. Eu queria falar do PIB, né? Uma leve revisão para cima, mas a gente vem falando, claro, dessa desaceleração do segundo semestre, até, né, podendo ser um pouco menor do que até o já projetado. Mesmo assim, ainda tem essa expectativa acima de 2%. Isso tirando, né, agro, tirando essas questões que acabaram dando bastante peso no primeiro trimestre, isso pode ser factível, né? Pode ser alcançado esse PIB mais elevado, assim, acima desses 2 e poucos %? Praticamente está dado, né? Que a gente vem falando aqui no marketing já há muito tempo, em relação ao carrego estatístico, né? Então, 2,20, na minha opinião, torna, né, praticamente um segundo semestre muito próximo do zero, né? Esses próximos trimestres muito próximo do zero, né? Talvez uma leve alta, ou até mesmo um trimestre ligeiramente negativo. Então está praticamente contratado, tá, o PIB. O que o mercado está querendo dizer? Nenhum grande otimismo para esse segundo semestre, né? Talvez mantendo o que foi sobretudo apresentado no primeiro trimestre desse ano. Agora, o que acho que pode acontecer, isso tentando excluir um pouco a questão do agro, que sofre muita influência, né? Sobretudo do clima e outros fatores, preços internacionais, mas talvez a gente, na minha opinião, esteja já começando a projetar 2024 de uma certa forma bastante pessimista, né? Lembrando que a gente entrou no ano de 2023 bastante pessimista, o agro nos ajudou, né? Mas isso foi sendo revisto para cima e o 2% virou piso, o 2,20% está virando piso, como a gente está vendo no Boletim Focus. Então talvez aquele 1% para 2024 me pareça ainda um tanto bastante conservador. Aonde que a gente vai rever, onde que a gente pode ver essas revisões, tá? Na confiança. Então é importante a confiança do consumidor. Quando o consumidor começar a entender, né, no bolso dele, né, que os juros estão menores, né, como a gente está vendo com o Desenrola, também liberando, a partir de amanhã você não está mais classificado como inadimplente, volte a consumir, né? A gente começa a ter essa percepção, né, de emprego, do empresário voltando a contratar, tendo mais confiança de longo prazo, tá? Por isso que é muito importante pautas aí que a gente tem visto, que ainda não estão, de certa forma, 100% aprovadas, né? Então é importante entender assim, o que vai ser de orçamento de 24, o que vai ser do arcabouço fiscal, né? O que vai ser de reforma tributária. Trazer segurança para o longo prazo para o consumidor e para o empresário, eu acho que ainda tem espaço, temos condições, né? Ainda a gente precisa aprovar muita coisa, mas temos condições para termos revisões para cima do PIB de 2024. Me parece ainda muito conservador essas projeções para o ano que vem. Lembrando, como o Felipe falou, Selic a 9%, né, caindo drasticamente e com o consumidor ainda, mesmo que desacelerando, mas ainda gerando emprego, acho que temos ambiente para termos um PIB melhor do que está sendo projetado pelo Boletim Focus. Maravilha, Marcos Saravalli. Agora sim, estamos chegando na reta final aqui do nosso BMC Market. E aí eu queria que você deixasse considerações finais para essa semana. Semana importante, hein? Inflação na sexta-feira, inflação aqui do Brasil, um dado muito importante. Amanhã a gente tem ata do Comitê de Política Monetária, na quinta a gente tem inflação dos Estados Unidos, na sexta a gente tem inflação dos Estados Unidos mais ao produtor. Muitos resultados saindo, inclusive vamos falar bastante disso. Mas e aí, Saravalli, o que você pode destacar aí e deixar já de orientação para os nossos telespectadores nessa semaninha que está começando? Embora acho que todos os indicadores, pelo menos só a grande magnitude, devem ser positivos, né? Ou seja, a ata do Copom, né, o Banco Central não vai sinalizar assim, tenho dúvida se eu vou abaixar ou não. Então é positivo, ele vai deixar muito claro. Vamos abaixar, continuar baixando, vai ser no mesmo ritmo. É uma notícia positiva. Agora, acho que a grande discussão, índice de inflação dos Estados Unidos também
começa a dar sinais de desinflação, balanços corporativos. Mas eu acho que o grande recado dessa semana vai ser assim, tá bom, Marcos, todas as notícias são boas, todas são positivas, deve vir num tom positivo. Mas o quanto disso já está na conta, quanto disso eu estou chegando atrasado, quanto disso já foi precificado nos ativos. Eu acho que a grande discussão agora de agosto de 2023 é o quanto que o investidor está chegando nesse momento, mas já foi colocado na conta. Lembrando, o grande catalisador da Bolsa, né, é a curva de juros de longo prazo, né, como a gente está vendo aqui no Boletim Focus. O Boletim Focus já está sinalizando 9% no final de 2024. Tá? Então, todo mundo espera essa queda. Talvez a dúvida é o ritmo. Né? Talvez não seja 9, talvez seja 9,5, talvez seja mais perto dos 9, ou seja, perto dos 10. Mas todo mundo já projeta uma continuidade da curva. Então, a grande discussão dessa semana é: tivemos boas notícias, mas por que o mercado não reage? Né? O Felipe vai perguntar todos os dias para todos os analistas aqui e para mim também. Mas por quê? Mas a grande discussão é, uma parte muito grande talvez já esteja bem precificado, bem incorporado nos ativos e talvez caminhando, né? De novo, eu não quero que isso aconteça, mas caminhando para um mês natural de realização de lucros, né? Ou seja, vem o número dentro do esperado, isso acaba trigando aí alguma queda, mas super saudável. Então, acho que a grande pergunta dessa semana é o quanto está no preço dos ativos. Exatamente, Saravalli, e sobe na expectativa, realiza no fato. Valeu, Saravalli. Estaremos juntos amanhã. Uma ótima semana. Obrigado. A partir das 12h30 da tarde, a gente aqui no nosso BMC Marte, comigo, Marcos Saravalli, grandes convidados, batendo esse papo aqui na tarde de todos os dias, né? Trazendo os principais destaques do mercado financeiro. Só para falar que o Ibovespa continua nessa leve alta, nem pode falar alta, 0,04%, é um quase nada, porque vira e mexe, ele vira, né? Porque fica um pouquinho positivo, um pouquinho negativo. Mas claro que tudo isso você vai acompanhar no closing agora, o fechamento do mercado. Chegando aqui, eu volto amanhã a partir das 12h30 da tarde. Um forte abraço para vocês. Tchau, tchau. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá a liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. COI, você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. COI é a sigla para Certificado de Operações Estruturadas. É um investimento montado por instituições financeiras que combina características tanto de renda fixa quanto de renda variável em um único produto. Na prática, o COI pode ser aplicado em diferentes ativos, como ações, moedas, commodities, entre outros. A rentabilidade do COI pode ser atrelada a diferentes indicadores, como a inflação, a taxa de juros ou o desempenho de determinado ativo financeiro. Além disso, o COI pode ter diferentes estruturas de remuneração, que podem incluir uma taxa pré-fixada ou pós-fixada. O investidor deve escolher o COI de acordo com seu perfil de investimento.